Bom dia, vamos chegando. Hoje a live será com a Simone Cruxem, uma advogada lá de Porto Alegre, muito amiga, muito embasada, professora também. A gente se conheceu à época que o professor, lá no escritório do professor Amauri, que ela fazia a USP aqui, ela passou a ser correspondente dele, do Cássio Mesquita Barros, de alguns escritórios de São Paulo. Então a gente tem uma relação bem longa. E o tema dela é um tema muito relevante, porque é o direito à personalidade, só que ela falará sobre o enfoque casuístico, né? Sobre nos cases, na jurisprudência, né? Sob o ponto de vista da jurisprudência. Bom dia a todos. Vamos aguardando, daqui a pouquinho a Simone Cruxem ingressa na nossa live. Ontem as duas lives foram ótimas, né? A live do professor, do ministro Douglas, né? Eu falo professor porque ele é professor também. O ministro Douglas foi assim, nossa, de uma grandeza, como ele passou um conhecimento vasto para nós. E depois, assim, com a Sônia, foi assim um bate-papo, mas assim, sempre com enfoque jurídico, com a base, com a relevância do direito do trabalho, a história, foi muito interessante. Assim, eu farei assim, mais essas lives até o mês de outubro. Depois eu farei eventualmente, quando tiver mais algumas pessoas que eu não as convidei agora, que não tiveram agenda, mas aí eu iniciarei um novo projeto. Esse novo projeto ele será sobre entendendo o processo do trabalho. Aí eu vou começar da petição inicial, e quem eu nem vou contar ainda quem será, mas logo eu contarei quem será. Já está convidado, já está confirmada. Aí eu farei essa agenda, aí eu vou começar da petição inicial e vou até a execução. Não, eu pretendo ir até a ação rescisória, exatamente. E eu acho que eu quero passar. Depois eu vou fazer algumas, assim, sobre nulidade, vou falar alguma coisa assim, também sobre questões do Ministério Público, tudo isso eu vou passar. Olá, Simone, bom dia. Tudo bom, querida? Bom, não, a gente não combinou. O quê? A verde! Verde! Ai, a Entendeu a sintonia! Em coincidência? sintonia, Gente, querida! Ai, tô tudo impressionada, bom? porque verde é mais incomum, né? Não é uma cor Ah, tão eu comum. gosto! Saúde, saúde! Ah, eu adoro. Gídia, como vai? Bom dia. Eu gosto muito de verde, mas eu tô falando assim, a coincidência, Rodrigo, tudo bem? A coincidência é muito grande, né? Porque não é toda hora que a gente usa verde. Gente, muita coincidência, nenhuma sintonia, nenhuma. Nem um pouco, nem um pouco. Bom dia, bom dia. Eu acho que já vamos iniciar a nossa live, vamos perder tempo, as pessoas vão chegando e vão né, nos acolhendo. E você já conhece o projeto, as pessoas que já estão assistindo já conhecem, então eu não vou precisar explicar. Mas eu vou dizer, assim, por que eu lhe convidei. Eu lembro direitinho de quando eu estava lá na Mascaro, sentada no meu gabinete. E, assim, era um lado que estava todo mundo sentado, porque na época a gente tinha aqueles clientes de empresa de aviação, né? Não, não é de aviação, era de empresa aérea. E aí a gente teve de aviação também, mas nesse momento foi isso. Não, esse momento foi depois, foi lá atrás, foi na época dos bancos, quando você foi lá. Aí o professor chegou no nosso lugar, né, que a gente estava com você. Você é uma mocinha. Sim, Linda, sim, linda. Aí ele sim. pegou e falou, gente, eu queria apresentar, ela faz a USP lá com a gente, e ela será a nossa correspondente. E ele te apresentou com, assim, com um olhar tão bom, positivo. E essa parceria foi tão longa, né, com a Mascaro,
Eu acho que você até hoje é correspondente deles lá, né? Sim, sim. E eu Tenho a também, honra né? de ter. Porque, assim, depois foram grandes parcerias, porque aquela das empresas aéreas foram realmente robustas, né? Mas, fora isso, o que eu percebi em você, como, assim, no trato profissional, uma seriedade que você leva à sua vida profissional, sabe? Você é muito profissional, muito. Você é Querida. muito dedicada, assim, de uma, assim, eu queria, você tem uma visão europeia de trabalho. Não é, porque é diferente essa visão americana de trabalho. Porque a visão americana de trabalho, ela é uma visão de competente, que te devolve, mas você faz a mais. Você dá a mais. Então, isso é muito importante também. E a sua qualidade profissional nas audiências, sua competência, a gente não pode, né, deixar passar lá, né, tem que também mencionar. E o relevante do seu ser é que você é cúmplice. Cúmplice. Você é companheira. Você é muito. Você é pau para toda obra. Você não tem assim meias palavras. Isso Que lindo. eu acho uma qualidade muito importante. É isso. É esse seu lado humano que eu queria, me inspira, porque isso é muito importante. E eu gostaria que as pessoas que estivessem nos acompanhando observassem esse lado, porque isso é muito importante na carreira, para que você solidifique. Porque altos e baixos todos terão. Crescer, cair, perder tudo, todos terão. Mas o seu ser não pode mudar. A sua base, isso devolve tudo quando você cai. Então, é isso que vale. E isso precisa ser falado muito para essas novas gerações. Para esse momento líquido, que tudo pode perder-se, sabe? Por causa de um instante, querem tudo e perde tudo, todas as relações. Várias vezes, eu levantei e caí. E todas as vezes, eu só levantei com a minha base de relações. Então, eu acho que você tem essa característica muito valiosa. Obrigada, Patrícia. Quero inicialmente agradecer honrosamente o teu convite. Eu tenho acompanhado as tuas lives sensacionais, com pessoas extremamente renomadas, de âmbito nacional e internacional. E eu vejo também com a tua espontaneidade, né? E aqui retribuo todo esse carinho, esses elogios. É recíproco a admiração. Tu és uma profissional inspiradora, guerreira, né, inovadora, né? E essas reinvenções, como tu falas, também é fundamental. Realmente, então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo nesse encontro de hoje, né, virtual, mas para a gente poder conversar, né? Isso é um bate-papo, né? E um bate-papo, exatamente. Esse bate-papo que tu faz com tanto carinho e amor. E uma coisa que você mencionou e é verdadeiro, eu realmente gosto muito do que faço e faço com paixão e faço com amor. Eu acho que é aí que está, eu acho que o grande diferencial é de É fazer as isso, coisas com amor. é isso mesmo. O amor é tudo. Ontem eu estava fazendo uma live com o ministro Douglas. Aí ele contou a história dele. Aí ele falou assim para mim, mas você viu que a minha história não tem nada relevante. Eu falei assim, você é a relevância da história. Eu falei para ele assim, você é a relevância da história. Olha o amor, olha a dedicação, olha e a simplicidade. Gente, ele ficou tão emocionado, tão bonitinho que ele ficou. Porque assim, sabe, o detalhe que é importante, né, Simone? O detalhe. Vamos que você conte a sua história da sua carreira. O que sucedeu, as suas escolhas, para que quem esteja assistindo possa, na hora que estiver na dificuldade, pensar, não, mas aí a gente pode ir por aqui, porque aquele profissional fez isso. É isso. Então, vamos começar então com a minha opção profissional, que é bem interessante, Patrícia, porque eu, na realidade, tive que fazer opção profissional muito cedo. Aos 16 anos, eu tinha que escolher qual seria o meu futuro profissional. E Já? eu, na época, gostava de educação física
E então era a minha primeira opção, era ser professora de educação física. Então, eu resolvi me inscrever na URGS, na Federal, em Educação Física, e eu fiquei, disse, bom, quero uma outra profissão também. Eu pensei em jornalismo, psicologia, e acabei, né, optando pelo direito na PUC. Deu um delay aí. Será que travou lá para ela? Ela vai ter que voltar. Espera um minutinho, pessoal. Ela deve ter dado uma travada lá. Daqui a pouco ela está voltando. Oi, amor, esse Instagram tá dando tanto problema. Tá caindo. Eu tenho feito no outro sistema, mas ontem eu fui fazer com a Sônia e eu errei em alguma coisa. Porque eu tinha uma assessoria na hora, naquele dia eu não tinha assessoria. Eu achei que eu tinha aprendido, né? Mas eu acho que alguma coisa eu falhei. Aí hoje eu fiz assim, mas ontem a Sônia só caiu uma vez. O que mais importa é eu não cair, porque agora eu estou conseguindo cair, porque eu tive que triplicar a minha internet. Porque se você tem uma. Eu tinha uma internet 100 megas, não dava. Ela caía sempre. Eu que travava. Aí agora os meus convidados não dá para poder aumentar, né? Eu que faço, né? Então eu estava fazendo um sistema. Com o ministro eu consegui fazer o sistema. Aí cai e levanta. Mas hoje, como ontem eu falei, eu não fiz. Mas assim, se travar e você entrar e sair, não tem problema, porque eu tô aqui e tá tudo gravando, entendeu? Não vai ter problema. Vamos lidar com isso, porque é assim, tem que lidar. É assim, com certeza. E hoje se faz muito, né, utilizando, então acaba tendo esses problemas tecnológicos. Isso. E aí você estava falando que você queria educação física. Isso, era a minha primeira opção. Mas então eu botei como segunda opção na PUC o direito. E quando eu tive aula de direito do trabalho, sobretudo o processo do trabalho, com o ministro Gelson de Azevedo, foi minha paixão. Eu conheci o Gelson de Azevedo. Gelson, eu conheci. Você acredita que ele era apaixonado em Machado de Assis? Machado de Assis, não. Fernando Pessoa. Eu comprei uma obra para ele de papel de seda, de tanto que ele gostava do Fernando Pessoa. Que amor! Ele é um gentleman, um gentleman. Sim. E a didática dele é incrível. Eu ficava assim maravilhada com aquela... Ele fez faculdade em Sorbonne. E ele fez uma faculdade da percepção. Gente, eu fiquei impressionada com ele. É impressionante. Foi então assim que me apaixonei pela área, daí me formei. E logo que eu me formei, resolvi ir para São Paulo fazer o pós-graduação. Eu iniciei na PUC, e na PUC, à época, era coordenado pelo professor Cássio Mesquita Barros e o professor Renato Rua. Sim. E fiz um semestre e abriu uma vaga na USP para o Direito do Trabalho, com a coordenação do professor Wagner Giglio. Nossa, maravilhoso. Nossa, uma vaga com o professor Wagner Giglio. Não serei eu a escolhida. Você pensou? Mas vamos lá. Né? Enfim, fiz meu projeto de pesquisa e eu estava muito empolgada para realmente conquistar aquela vaga. E tinha vários colegas, enfim, que já tinham feito especialização, eram de São Paulo, eram de uma idade mais avançada do que a minha, porque eu era recém-formada. Era jovem, muito 22 jovem. anos. Eu lembro direitinho. Eu disse, vamos tentar, né? Não custa. E sempre me marcou
quando ele foi divulgar quem tinha sido escolhido, uma frase que ele disse: todos os candidatos são extremamente competentes, mas a pessoa que mais demonstrou força de vontade foi essa gaúcha. E eu disse, nossa, saí correndo feliz. Isso é uma das suas características que eu esqueci de falar. Daí eu saí correndo, alegre, para contar para minha irmã, maravilhada, né, dessa... É uma alegria inenarrável, não é? Inenarrável. E, Patrícia, tu sabes que... E até aqui tem uma colega, a Marilu Freitas. Bom dia, Marilu. Que foi companheira da nossa turma, que foi uma turma excepcional na USP. Sim, assim, a minha turma também. Foi algo, eu tive como professores a Mauri Mascaro Nascimento, Cássio Mesquita Barros, Otávio Bueno Magano, Loris de Oliveira. Enfim, são os grandes ídolos, né? Até hoje. Nossa, bom dia, está te cumprimentando a professora. Bom dia, Marilu. E também bom dia, viu, Marilu? Bom dia, Marilu, gracinha. Eu gosto muito da Marilu, ela gosta muito dos meus posts, ela fala que eu posto umas fotos muito exóticas, né? E ela gosta. Eu amo. Aqui teus bom dias são fenomenais. São fenomenais. Eu adoro. Eu tiro print e mando também, replico. Isso mesmo. Tem que distribuir tudo, né? Não é, Cuxem? Muito lindo. Aí continua. O Ozi, então, a sorte também foi de eu ter como colegas fenomenais, como a Marilu, como o Sérgio Pinto Martins, sim, o Robertella, que à época fazia doutorado, o Jagenor de Souza Franco Filho. Eu vou entrevistá-lo. Ele é sensacional. Mágico. Demais. O Ricardo Tadeu. Não sei se tu conhece. Lógico. Sim, a história dele. Pai de uma amiga que fez, na época que eu fiz o meu mestrado, ela estava fazendo doutorado. E ele, o professor gosta muito dele. Aliás, eu tinha que entrevistá-lo, viu? Sim, é pessoa fenomenal. Eu preciso falar com a filha dele. Olha, agora você me lembrou. Eu vou anotar. Porque, tá vendo? A gente esquece. E é uma das pessoas que eu admiro bastante. E o professor gostava demais dele. Demais. É o Ricardo? Ricardo Tadeu da Fonseca. Ele é desembargador da 9ª região. Mas aí eu falo com a filha dele, ela faz o... A filha dele é minha conhecida, eu tenho o telefone dela. Ela faz a ponte para mim. E aí, continua. Então, também, como colega, a Sônia... era minha colega à época, o Paulo de Oliveira, que é magistrado, o Cássio de Marcelos. Então foi uma turma... Nossa, que turma! Patrícia Turma Bertolini, que também era orientando. Nossa, que turma interessante! Foi uma turma muito interessante. Eu tive o privilégio de ter essa turma, contar com essa turma maravilhosa e inspiradora, todas elas. Todos eles, todos eles integrantes, né? E que fizeram com que eu tivesse realmente um laço de afeição muito grande por São Paulo, né? Até hoje. E isso aí foi fundamental. Então, na sequência, finalizando a parte dos créditos teóricos, eu retornei para Porto Alegre e comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula em 94. Nossa, bem cedo. Foi bem cedo. Eu tinha 26 anos, eu comecei a dar aula. E em 96 eu instituí o pós-graduação na Unicinos, que eu acho que até foi o primeiro pós-graduação em Direito do Trabalho no Rio Grande do Sul, acredito eu, né, que tenha sido. E eu tive a honra, Patrícia, como nós estávamos conversando em questões de afetividade e também dos relacionamentos, como é importante eu conseguir trazer como convidados pessoas incríveis.
pessoas incríveis. A começar por Arnaldo Lopes Susequinte. Pois é, eu também conheci ele. Oh, lembra dele de cabelinho assim de gel? Bom, os congressos da LTR eu estava sempre presente. Nós duas, né? A gente era desde o início. Arroz de festa, como diz lá em Goiás. A gente era arroz de festa dos congressos da LTR. Com certeza, desde os primeiros. Eu sempre fui. Que eram na USP, né? Que começaram na USP. Então, desde os primeiros eu estava presente nesses congressos. Então no curso de especialização vieram renomados profissionais e teve Otávio Bueno Magano, Oris de Oliveira, Manuel Antônio Teixeira Filho, Luiz Carlos Amorim Robortella, Manriche. E claro, professor Cássio. Manriche, eu quero fazer uma live com você. Não, Patrícia, por enquanto, acho que ainda não administrei fazer live. Querido, mas eu já vou dar mais uma cantadinha nele. Vai. Vou tentar, né? Ver se eu consigo. Olha o tanto de gente que já foi na minha live. A minha live é diferente. E aí ele não quis. Não por mim, né? Porque ele não quer fazer live. Então, e um momento também muito marcante foi com o professor Amaury Mascaro. Foi numa aula inaugural que eu tinha que apresentá-lo, aquele imenso currículo. Eu disse, como é que eu vou apresentar o professor Amaury Mascaro, né? Enfim, falei sobre o currículo dele e também eu acabei espontaneamente dizendo, resumidamente, é a cara do direito do trabalho. Nós estamos aqui com Você falou certo! Você fez falei sério. Depois ele, assim, daquele jeito... Ele adorou. Quem conhece... Ele disse, Simone, tu não precisava ter ofendido o direito do trabalho. E eu disse assim, mas foi tão... Mas, evidentemente, não tem como, né, mas ele é o direito do trabalho. Ele fomentou o direito do trabalho. Ele abraçou o direito do trabalho. A LTR cresceu ali junto, né? O Otávio Bueno Magano, gente, eles enfervesceram, né? Naquela época não era efervescente, Simone? Você sentiu uma energia, né? Sim, uma energia maravilhosa. É isso que eu quero devolver. Por isso que eu estou fazendo essas lives nesse aspecto. Porque, gente, aquele congresso era efervescente. A gente sai de lá tarado para estudar. Não era, Simone? Com certeza. E era assim, só informação valiosa, porque naquela época a gente não tinha Google. Não tinha a jurisprudência fácil. E eles traziam tudo pra gente, né, Simone? Você saiu de lá, nossa! Maravilhados. E o Calmon de Passos? Você lembra do Calmon de Passos? Sim. Você lembra o que ele fazia nos congressos? Cara, é daquele tamanhozinho, aquela oratória de baiano, né? Maravilhosa, né? E aí ele falava, e a plateia é um delírio, né? Gente, que louco! Amiga, eu ficava louca quando ele falava. Você lembra disso? Sim. Não, ele era irreverente, né, Simone? Sim. A mesma eloquência também o professor Otávio Bueno Magano, né? Aquele é um terno inglês de verdade. E ele empinadinho, elegância, um português. Falava, nossa, que coisa impecável. Encantador. Ah, deixa eu te falar uma coisa, uma curiosidade. Você sabe que eu li a mão do seu orientador Wagner Gílio num congresso? Cartomante? Não, cartomante não, eu li a mão. Eu estava lendo a mão de alguns lados dos congressos que a gente estava lá em Goiânia e Wagner Gílio deixou eu ler a mão dele. Foi muito engraçado. Gente, era bastante sério. Ele é sério, mas eu tinha feito uns estudos de como é que era a linha das mãos e fui lá, né, gente? Mas uma hora eu vou apresentar a minha. Quero. Quando você vier a São Paulo, a gente toma um vinho, a gente faz isso. Certo, querida.
E aí quando você falou da pós-graduação, falou que apresentou o professor, e aí, continua. Então, esse curso durou... Eu coordenei por 10 anos essa especialização. E tive a honra de ter como alunos, hoje, grandes profissionais de grande representatividade, né, em todo o Rio Grande do Sul. E o pós era sexta de noite e sábado de manhã. E eu adorava acompanhar as aulas, eu ia às aulas como ouvinte, né? Depois também tinha oportunidade de conversar, de se aproximar mais do meu convidado. Então, isso é tão gostoso, né? Tão honroso, né? E prazeroso. Gratificante, né? Gratificante. Não, hoje em dia vai ser bem mais difícil, né? Sobretudo a questão de custos, né? De trazer pessoas de tão longe, como Jagenô de Souza Franco Filho, do Belém do Pará, né? Amiga, ele levava... Deixa eu cumprimentar aqui o meu parceiro, que foi meu aluno, o Michel, o Rodrigo, que disse que está adorando a live. O Michel foi meu aluno em 2014, na pós-graduação da FMU. Agora é meu parceiro de trabalho, a gente faz parcerias. Não é legal isso? E é um excelente advogado, já está fazendo mestrado na PUC. Michel, quando a gente precisar de um correspondente lá em Porto Alegre, quem será? Ela. Obrigada pela deferência. Também Sempre, quero né? dar um Sempre. bom dia ao Diego, bom dia ao Rodrigo. Cumprimente as pessoas. Live tem que ter essa interação, né? Você não acha? Sim, é gostoso. É humano, né? Essa é a questão da live. Então, eu estava falando de Eugenor, aí o professor adorava aquele cafezinho lá da LTR, né? Acho que travou para ela de novo. Mas é bom que ela entra e sai e nós estamos aqui aguardando. Michel, agora, pelo menos eu não caio, aí a pessoa entra e sai e fica tudo mais fácil. Porque quando esperar que ela vai... Isso, ela sai e volta, gente. Um minutinho, porque o Instagram dá problema, e eu não fiz pelo outro sistema, mas agora... Aí, a pessoa entra e sai, não tem problema, não interrompe, que eu agora... Oi, Cirlei, como vai você? Eu consegui melhorar mais. Olha, eu tô... Voltou. Não tem problema, amor. Eu consegui uma coisa melhor que existe. Porque eu melhorei a minha internet, então a live não cai. Aí as pessoas se mantêm na live. Então você entra e sai, não é perigoso. Agora, o que estava acontecendo? Você lembra? Você assistiu algumas minhas que eu que caía. Sim, ficava tudo. Aí eu peguei, fiz um monte de coisas de mudanças. Saudade. Cirlei foi meu estagiário lá na Mascara, hoje é um grande advogado. Querido, como é bom, né? Olha, ela me preparou. Nós todos nos preparamos, né, amiga? Aí continua, querida, continua. Então foi muito essa experiência docente, é fundamental, né, de interação e de crescimento recíproco, né? Porque como nós aprendemos também, né, com os alunos, né? Então isso e foi uma fase assim, muito engrandecedora. Realmente agradeço os meus alunos, né, por acreditarem, por se empolgarem pela... Olha aí, tem o Diego que está falando que você foi uma excelente professora. Veja aí. O Diego trabalhou comigo no escritório, é um profissional excelente, um grande amigo. Obrigada, Diego, por estar aqui. Agora, sua história já ainda tem mais algum espaço para a gente poder começar o tema ou você ainda tem mais coisas para contar para nós? Não, eu acho que sobre a questão da história profissional, eu acho que... Já tem muitas coisas valiosas aí que você já contou para nós, né? Não, mas ela esqueceu de contar que depois ela tornou-se correspondente dos maiores escritórios de São Paulo lá em Porto Alegre. Isso eu tenho que falar, porque ela não ia falar, porque ela não é vaidosa. E eu também era correspondente em Goiânia, fiz a mesma coisa que você. Eu também era correspondente do Cássio Mesquita, do Bagano e do Amaury Mascaro. Igualzinho você. Querida, vamos então... Gente, eu falei para vocês que ela irá abordar o tema no case, na jurisprudência.
né? Eu acho mais relevante porque fica mais dinâmico. Então, vamos aí. Pode. Qual é o enfoque que você dá para o direito à personalidade? E qual o alcance que você acha que precisa assim, o advogado abordar para que isso seja eficaz, Simone? Assim, o tema é bastante amplo. Até a gente começar a fazer uma divisão em termos de direitos humanos fundamentais, Isso. né? Direitos fundamentais e o direito da personalidade. Isso. Os diplomas internacionais foram extremamente relevantes para esse enfoque. Uhum. Em 1998, a OIT, de uma forma muito importante, selecionou 8 convenções internacionais para que fosse tratado como direito fundamental do trabalhador. E dentre elas estão a erradicação do trabalho forçado. Isso. Que é lamentável que essa semana o STF, fazendo um parêntese, teve que apreciar ainda... Um absurdo, né? Um absurdo, uma ação... Nosso país ainda constitucional, que é constitucional. Ainda bem que ele fez isso. Ainda bem. A lista suja, por favor, né? Nós estamos em pleno século XXI e ainda... Uma lista suja. Sabemos que nosso país continental enfrenta em tantos locais essa situação degradante. Então, é algo inadmissível, né? Então, nessa questão de âmbito internacional, né, tanto a Organização Mundial da Saúde, a OIT... e quando eu estava falando da questão da OIT, sobretudo de 98, nesse aspecto do trabalho forçado, da erradicação do trabalho infantil também, que é tão importante, a preocupação que nós sabemos, né, a exploração que existe. E também em relação à não discriminação, que eu acho que o enfoque muito do direito da personalidade, sobretudo nos cases, tem muito esse aspecto, né? Em relação ao tratamento discriminatório e não aceitação das diferenças. E o direito da personalidade está exatamente nessa nuance, né, Patrícia? Porque como direito fundamental e humano, todos os seres são detentores de dignidade. Todos são iguais nesse sentido. Aí até a posição... Deixa eu só abrir um parênteses aí, Simone, porque é muito importante, que tem muitos advogados assistindo, que quando for abordado um problema de direito de personalidade inicial, o faça com as convenções da OIT. Para que possa... porque quando se trata de direito fundamental, o STF já decidiu que ela é supralegal. Ela fica no nível constitucional, no artigo... no parágrafo 2º. Artigo 5º, parágrafo 2º. Isso é muito importante que a gente deixe isso evidenciado, porque você já puxa um recurso de revista, um recurso extraordinário lá de baixo. Exatamente. Esse aspecto é fundamental, né? O tratamento como os tratados internacionais os direitos fundamentais, que foram reconhecidos, né? Exatamente. É fundamental. Aí a preocupação técnica de subir um recurso de revista, essas convenções ratificadas, né, em tratados internacionais, meu lado processualista, se incorporam ao ordenamento jurídico interno. Meu lado processualista, né? Temos que olhar todos os lados, né? Tem que ter essa ótica ampla. Nossa, e aí onde que você vai separando a jurisprudência que você trouxe para nós? Certo. O campo é farto, né? Nossa. Porque a dinâmica do trabalho humano traz questões incríveis. Só querendo retomar um pouquinho, assim, para entrar na análise prática, que o nosso, sobretudo, código anterior era o viés patrimonial. Né? Com o Código Civil de 2002, voltamos a ter um ponto
né, voltado à análise do direito da personalidade, de uma forma mais sistemática. E aí, dos artigos 11 ao artigo 22 do Código Civil, nós temos na parte geral destinada a essa análise. Eu acho também importante, né, Patrícia, a gente diferenciar que nem todos os direitos fundamentais são direitos da personalidade. Que às vezes há uma confusão, né? Uma confusão de que direitos fundamentais seriam, né, igual a direito da personalidade, né? E até é interessante a origem etimológica da palavra personalidade, que ela remonta à antiguidade, né? Eu tenho até um livro aqui do professor Carlos Alberto Bittar, que traz na capa exatamente o que representa a etimologia. Persona, né? A persona. Gente, olha, não tem problema se ela ir e voltar, o assunto vai ficar em continuidade, vocês se mantenham aí online. Daqui a pouco a professora volta, porque está muito interessante, porque esse assunto poucas pessoas abordam, né? Então é muito importante. Vai e volta, porque a gente continua aqui. Daqui a pouco ela volta, porque está travando. Travou, voltou. Agora nem caiu, né, amiga? Agora foi bom que nem caiu. Mas então... Aí você estava falando da persona, você estava falando... Isso, o importante nessa, que é a representação de várias, né, no teatro, o artista utilizando, né, como vários possíveis papéis, né? Então, na questão que nós estávamos conversando, a dignidade nos iguala, mas o direito da personalidade tem exatamente esse viés de nos tornarmos únicos, né? De sermos pessoas com características. Vamos aguardando. Acho que para suportar o Instagram tem que ter tá difícil. Por isso que eu tenho que... Pelo menos, Michel, pelo menos agora eu não estou caindo, né? Que eu consegui resolver essa parte. Eu fiz um upgrade da minha internet, um upgrade do meu celular, porque não estava dando. Mas a sistemática que eu fiz com o ministro foi melhor. Mas assim, o fato de eu me manter aqui, isso ajuda, porque pelo menos o fluxo de pessoas vai vendo, né? Agora é 300 a minha internet. Você acredita? Porque 100 não estava adiantando. Aí, já voltou. Voltou. Então, querida, nessa questão, então, de sermos únicos, né, diferentes, aí que entra bem o tópico do direito à personalidade. No direito do trabalho, na CLT, nós vimos que não tem uma dogmática bem precisa em relação a essa abordagem. Nós víamos em artigos esparsos, né, como o artigo 5º, falando de igualdade, o artigo 29, parágrafo 4º, falando da vedação de anotações desabanadoras na carteira de trabalho, a partir do 186 da CLT, a questão da preocupação com a medicina e segurança do trabalho, o artigo 482, falando da proteção à honra. Temos a Lei 9.029 de 95 em relação à não discriminação, né? A súmula 443 da reintegração, né? Olha que avanço, né? De presunção de doença. E aí também uma análise bem dos casos práticos, né? O que é doença que causa estigma. Né? Deixa eu só fazer uma perguntinha. Diga. Não para você, Cruxei, porque a Mariana, ela tá sugerindo um tema para nós, que não para eu fazer uma live. Ela sugeria casos nacionais julgados pela OIT. Você está sugerindo casos que o tribunal nosso, quero perguntar para ela,
julgou que tem relação com a OIT ou a OIT, porque é muito de poucos os casos da OIT. Qual é a sugestão sua, Mariana? Seja mais clara, porque não sei se você quer os julgados do STF que tem relação com a OIT ou do TST, ou você quer isso, o entendimento seu é que o que a OIT já julgou em relação ao Brasil, é isso? Depois você deixa claro para mim que eu vou pensar no tema mesmo para a live, que eu adorei a ideia. Você também não acha boa ideia, Cruxem? uma boa ideia, sim. Isso. A CLT, com a reforma trabalhista, né, inseriu o artigo 223A, que aí trata do dano extra-patrimonial. E aí protegendo, que é importante também ressaltar, a questão tanto da pessoa física, evidentemente, como da pessoa jurídica. Então, vamos começar uma análise dos casos que eu acho que é o mais interessante. Não, mas o que você falou foi fundamental. Fundamental. Você fez o amplo e agora o estreitão. Foi maravilhoso. Uma aula, né? Professora. Querida. Então, um tema que eu acho bastante interessante é a questão de exames toxicológicos. Né? Quando isso é possível, quando não. Nossa, esse tema é muito importante. Inclusive, muito... tem recurso repetitivo sobre isso. Então, casos específicos mais como profissionais, como motorista profissional, piloto, não se discute, né, essa questão. Né? Mas em outras situações, o tribunal tem entendido como invasivo em violação à intimidade. Antecedentes criminais, que também... Nossa. Em 2017, a SDI pacificou o posicionamento, porque eram tantas as demandas, até que ponto... tema repetitivo, né? Nós temos lá como tema repetitivo. Até que ponto eu tenho o direito como empregador de saber o passado, né, de antecedentes criminais. Que aí, fazendo um link até o direito ao esquecimento, que isso aí também é um tema muito importante, o direito ao esquecimento daria uma aula. Como que a pessoa vai voltar, né, a ser uma pessoa da sociedade sem esse estigma, né? Quando um jovem, no devaneio da juventude, dos hormônios, comete um deslize, e aí ele não vai poder se reinserir, né? Isso é uma questão muito séria, né, Cruxem? Muito delicada, que merece realmente um olhar muito atento. Porque você sabe que as tribos indígenas, elas têm um método para que os jovens não façam delinquência. Que a natureza da juventude é essa expansão, né, questão do hormônio. E aí eles colocam os jovens em sacrifícios humanos para poder isso ser estipado. Então, o período que o jovem vai pegar o carro, correr, fazer as loucuras todas, esse período eles colocam eles para passar muito esforço. Às vezes eles são picados de formiga. São várias assim, situações que os jovens passam para essa adrenalina, toda essa energia, ela ser dissipada de outra forma. Olha que é uma cultura, né, que olha isso de outro jeito. Com certeza. E essas questões de particularidade, por exemplo, também, que eu acho muito importante, a questão do empregado que usa tatuagem, piercing, brinco, cabelo comprido. Né? Eu analisei um caso bem interessante numa pet shop, que em nível de processo admissional, então pré-contratual, em que foi dito ao candidato que ele não seria contratado em razão das tatuagens que ele tinha no corpo. Né? Então, foi apreciado isso, né, no judiciário, entendendo que as pessoas têm a liberdade, né, de... Isso é um direito de personalidade. É exatamente o direito da personalidade, é essa questão de nos tornarmos seres únicos dentro das nossas crenças, né? A beleza da vida está na diversidade. Na diferença, né? A diferença, a padronização, todo mundo ser exatamente igual. Hoje nós padronizamos. Hoje nós nos padronizamos, hoje botamos um uniforme. Uma mera coincidência. Que mera coincidência. Então, esse tema
tema eu acho muito interessante. Nossa, muito amei. Esse tema é muito interessante. É muito Na porque entra Europa... exatamente na questão, né, do seu direito, né, de escolhas, né? Um caso também eu achei bem interessante de um assédio moral horizontal, né, que foi feito em relação à homofobia, né, à escolha, né, da sua preferência sexual, que eu acho que Pois isso... é. O que nós temos com isso, né? O que nós temos a ver com isso, né? A felicidade do ser humano é ele que escolhe, e não temos que ter julgamento, nós temos que parar com uma sociedade de julgamentos, né? O que a gente tem com O isso? Diego riu das tatuagens. Eu acho que ele riu de nós duas de verde. Tatuagens. Eu acho que ele riu de nós duas de verde, que nós falamos. Aqui tem muita coisa. O assédio horizontal de um caso concreto que os colegas, né, em razão do empregado, pela sua opção sexual, chamado de gay, de voz fina, enfim, então isso, né, é uma questão muito horrorosa, né, hedionda. Hedionda. Outra questão que eu achei bem interessante, também que está correndo muito, trabalhadores haitianos, né, sofrendo ofensas raciais, foi apreciado pelo Tribunal Regional da Quarta Região, né, essa questão de humilhação. Uma questão que também que foi muito interessante, eu não gosto de falar de política, né, sempre evitei, mas um caso bastante famoso que nós sabemos do empresário Luciano Hang da Van, para que os empregados votassem no seu candidato. Nossa, aquilo foi um absurdo. Então, aí a vendo a ingerência em relação às crenças, né, o seu viés ideológico, né, filosófico, político, tudo entrando no direito à personalidade. Um absurdo, né? Um grande absurdo. Um grande absurdo. Nossa, quando você sugeriu esse tema, eu fiquei muito feliz, porque esse tema é palpitante, né? Sim, porque está na dinâmica do dia a dia, né? E está ligado à pessoa, né? Então... E temos que olhar isso, e a gente, advogado, tem que olhar isso, porque a gente tem que educar, né? De outra forma, com a penalidade, né? Porque isso é educativo. Sim, e a inclusão, acho que também o direito do trabalho visa muito também com políticas afirmativas, né, em relação, por exemplo... Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Deficiente físico. Você está conseguindo ler? Eu só li um pedaço. Quando há cobranças de metas abusivas de forma vertical, o direito da personalidade como forma de indivíduo de ser único é violado. Não, mais ou menos. Não. Assim, tem uma... Tem jurisprudência que entende, mas aí tem que explicar, tem que ver a questão do direito da igualdade. A igualdade. Se pega o princípio da igualdade, né? Se todos são tratados daquela forma. Se tudo... Não, mas eu acho que aí está dentro da proporcionalidade, da razoabilidade. Isso. Né? Tem que ver como é que é a sistemática. Não necessariamente isso implica em direito à personalidade. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele explica muito mais. Eu acho que, assim, a minha opinião, depois eu quero saber a sua. Na minha opinião, ele entra menos no direito à personalidade e muito mais se aquela cláusula de comissão está correta, é abusiva. Mas eu não acho que ela entra na personalidade. Você acha que ela entra? Ela pode ser abusiva. Não, a cobrança meramente em si, não. Mas questões que visam uma produtividade ou motivacionais... Daí é outra, né? Aí é outra história. Não, e aí tem uma... Dançar, sambinha, fazer coisa enorme de situações. Aí já é outra coisa. É que pela pergunta dele, para mim, precisa ter porque não entra... Assim,
você exigir uma comissão extravagante, uma forma para poder conseguir a comissão, ela pode não ser justa e aí não ferir o princípio da igualdade, que não tem condições, ela pode ser abusiva, mas não entra no direito de personalidade. Para entrar no direito de personalidade, precisa atingir a persona, né? Sim. Poderia, Patrícia, do meu ponto de vista, desaguar sobre uma outra ótica. Se ela é excessiva e a pressão pode desencadear um processo psíquico, aí sim, de burnout, algo... Aí entra dentro do direito à personalidade. Isso é verdade. O aspecto psíquico que hoje, né, esse olhar que antes o direito dependendo da pressão que é exercida, e aí atinge a persona, né? Exatamente. Não um mero poder diretivo, mas a consequência em relação ao aspecto psíquico, sim. Né? Entraria dentro do direito da personalidade. Sim, esse entra, ele é inerente, né? Inerente. Ótima questão, né? Ótima questão para a gente aqui agora. Bem interessante, né? Muito obrigada. Olá, Lauro. Olá. O Lauro é um grande... O Lauro é o meu parceiro. Ele é parceiro. Eu conheço. Tudo bom? Bom dia. O professor Murilo faz ele tem um canal aí no Instagram, ele tem uma conta no Instagram e ele dá aula de reconchevista, ele faz cursinho de reconchevista, ele é uma graça também. O Lauro, ele é do meu... A Morgana está agradecendo. Ele é do meu núcleo de estudo de extensão da USP, que eu faço com o Guilherme Feliciano. Ah, que bacana. Exatamente. Continua, querida, que a gente tem que fazer os cumprimentos. Daqui a pouquinho, faltam 10 minutos. Ah, então tá. Eu vou te avisando quando estiver faltando 2 para a gente despedir. Certo. Tem um também que eu achei muito interessante. O professor Rômulo também entrou agora, meu amigo. Ele vai ser entrevistado mês que vem. Ele é do nosso... eu faço parte do Instituto Italiano, Ítalo-Brasileiro, sabe? E ele é o presidente nosso lá. Então, na pesquisa que eu fiz também, eu achei um tema, como nós falamos, né, que o STF teve que julgar uma questão, né, de trabalho escravo, ainda dizendo que é constitucional ter essa lista, e ainda em pleno século XXI ter questões voltadas à discriminação do sexo. Eu li um acórdão, né, que chegou até âmbito do TST, de que uma funcionária ofendida pela sua gestora porque ela engravidou e ela foi chamada de burra, né, dizendo que ela estava assinando um contrato de burrice porque ela ficou grávida e que isso impediria a sua promoção. Olha que absurdo. Então, é um absurdo. Então, a dinâmica, eu acho que está em razão do adiantado da hora. Também não, mas você pode continuar, porque faltam 6 minutos. Dá para você falar de mais algum exemplo? Vai falando, na hora que você fecha, aí eles avisam faltando 2 minutos. Certo, querida. Vou pegar também de um ponto do viés do empregador, né? Até agora a gente só mencionou a questão da imagem da empresa, é muito importante. Exatamente, a honra objetiva, né, que evidentemente não tem sentimentos, mas né, tem a sua projeção social. Ainda mais nesse mundo de competitividade. Isso vocês podem alegar em reconvenção, hein, gente? É interessante. Tem um caso interessante também nesse sentido. Vamos ver se vai dar tempo. Mas um bem que eu achei bem pontual, que foi deferida ao empregador, era uma universidade, né, em que a professora, ela era uma professora de direito e trabalhava no núcleo de assistência judiciária. E ela se apropriou de um alvará judicial de um cliente da assistência judiciária. Ela entrou em juízo, houve a resolução do contrato por justa causa e a empresa, né, em nível de reconvenção, disse que sua imagem ficou abalada perante a comunidade, porque foi a notícia,
né, foi disseminada e foi deferida a indenização. Então, isso é importante. A CLT hoje tem também, no artigo 223, a proteção à imagem, a Sim, marca, o segredo, sim, né, o sigilo de correspondência da empresa. Então, isso sim. também é importante, que a gente às vezes só vê pela ótica, né, do trabalhador, do empregado, mas também tem que ver pela ótica, né, também nesse sentido, né, da honra objetiva, né, que tanto o artigo 52 do Código Civil diz que o direito da personalidade é aplicado às Tem que pessoas tomar muito jurídicas. cuidado o que se escreve no WhatsApp, tem que tomar muito cuidado o que se publica no Facebook, no Instagram, né? Nas redes sociais, em síntese, né? Porque, inclusive, no nosso grupo de colegas de advogados empresariais, a discussão é essa. Reduzir ao máximo recursos humanos e ficar falando em WhatsApp, né? Que pode ser distorcido tudo. Um Sim, pingo só ali. sim. E isso, a prova Essa, de WhatsApp está sendo essa muito semana forte. mesmo nós estávamos conversando, a comunicação às vezes fica distorcida, né? Às vezes tu quer dar uma mensagem e a pessoa interpreta de outra forma. E hoje Exatamente. não existe mais até, nesse sentido, a individualidade. A gente consegue fazer um rastreamento, né, muito grande, né, das pessoas via Google. Né? No momento digital, é um momento não de expansão, de recolhimento e de pensar que tudo é público. Nós não temos mais nada individual, é público. Você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. E, sobretudo, a questão da polarização de ideias, a discussão, né? É bem delicado. Eu evito ao máximo entrar em coisas polêmicas, né, em Eu me redes sociais posiciono, pra... eu me posiciono, né? Eu me posiciono, mas eu não ataco a persona. Eu não Sim, ataco. Isso eu tomo esse cuidado. Eu me posiciono. Chegou um momento que eu não aguentei mais. Eu tinha no meu Facebook só um grupo de pessoas amigas. Quando eu vi que eu não estava fazendo nada e que eu vi que a sociedade nossa está nesse nível, eu falei, não, agora eu abri. Hoje eu tenho 4.000 pessoas no meu Facebook, gente que eu nem conheço, por causa sim, disso. Porque eu achei que eu fiquei omissa, que eu não fiz sim. nada. Então, eu acho que eu tenho voz. No Instagram eu não faço isso, mas no meu Facebook eu me posiciono. E tem um outro que eu me posiciono, que agora eu esqueci a outra rede social. Porque, assim, não consegui mais ficar calada diante de tudo. Não Sim. consegui. De fazer um movimento positivo, né? Isso. E social, de efetivação, né? Dos direitos sociais tão esquecidos, Estão né? perguntando aqui para você, se denomina mulher burra pelo fato de engravidar? A questão envolve pelo assédio? Não acham? Não, não importa que a consequência é que atingiu o direito de personalidade dela, né? Tanto, né? Pode responder aí, Simone? Na realidade, o assédio necessita conceitualmente uma reiteração Só uma de vez, né? violações, não só uma vez, É, né? Então, exatamente. aqui no caso concreto foi numa reunião, então não seria um assédio, Ó, né? agora já avisou a gente que faltam 2 minutos. Então, você pode concluir finalizar. Eu acho que esse tema eu acho que a gente tem que trazer novamente, porque é um tema que a gente pode expandir mais. Palpitante. Eu amo, né? Porque é Eu um tema também. muito importante. Eu queria agradecer a presença de todos. Queria agradecer a todas as pessoas que estão nos prestigiando, que nos prestigiaram nossa live. E a paciência de cair e voltar, porque pelo menos agora eu pelo menos achei uma saída melhor, que só a pessoa, e aí eu estou aqui segurando. Queria te agradecer profundamente. A sua exposição foi maravilhosa, uma aula, e isso é um tema muito relevante. Muito obrigada e um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, Patrícia, o convite. E, gente, um beijo. Tchau para vocês. Um beijo e um Tchau ótimo final de semana a todos. a todos. Tchau, tchau.